Ora bem, estamos nós. Olá. Ahm, Vamos então a isto. Ainda há aqui algumas dores, ok? Já passaram cerca de mais ou menos 48 horas, pelo menos a data de gravação. E hoje venho-te falar daquela que foi a minha grande prova deste ano. Daquilo que foi o meu grande objetivo para este ano e que foi concretizado. Finito, completo, terminado. Okay? Estou muito satisfeito por ter alcançado. Caso sabes do que é que eu estou a falar, eu esclareço. Fiz a minha primeira meia maratona este ano, 2022. Tracei esta meta para mim mesmo no final do ano passado e embarquei numa jornada que durou aproximadamente 8 meses, com alguns altos e baixos, mas sobretudo com muitas lições aprendidas. Eu vou partilhar contigo porque é que eu me meti neste caminho, porque é que eu decidi que seria este o meu objetivo do ano. Vou partilhar também quais é que foram as 10 lições que eu aprendi ao longo deste caminho que eu fiz. Vou-te mostrar aquilo que poderá vir aí mais para a frente e sim, no final também te vou dizer qual é que foi a minha classificação e qual é que foi o tempo oficial em que eu terminei a prova. Começando pelo princípio, um, pelo motivo, pelo motivo que nos traz aqui, pelo motivo que me levou a avançar com tudo isto. E se te perguntas, eu estou a olhar aqui, muita linha, ok? Bem mais pesada do que aquilo que estava à espera. Se calhar para sentirmos o peso, não da responsabilidade, mas de assumir este compromisso. Também demonstra de alguma forma o impacto que isto tem nas nossas vidas e teve na minha. O dorsal, como é óbvio, andou comigo durante os 21,097 km de toda a maratona. Acompanhou-me, foi um fiel amigo. Já tem algumas marcas, mas tem imenso significado. E eu, se calhar, começo pelo princípio. Porque tu deves estar-te a perguntar, ok, Pedro, mas porquê fazer uma meia maratona? Querias simplesmente ficar em casa sentadinho, sossegado num domingo, que por acaso teve algum calor, ou ter ido à praia ou assim. Ok, sim, eu podia ter feito isso. Mas eu decidi para mim mesmo que tinha que criar um objetivo que fosse de longa duração. Uma coisa que eu nunca tivesse feito antes, apesar de eu já correr há muito tempo, de eu dizer assim, 6, 7 km regularmente, nunca tinha feito uma meia maratona, nunca tinha participado de uma prova destas, nunca tinha feito 21 km seguidos, portanto foi uma prova e eu queria mesmo testar esse meu limite. Queria testar de que é que eu era capaz, queria perceber até onde é que eu conseguia ir. Mas mais do que isso, e isto foi aquilo que manteve a chama acesa durante toda a jornada que levou até ao dia da maratona, inclusivamente do próprio dia da maratona. Eu sou cada vez mais uma pessoa de dar o exemplo. Se eu quero passar um conjunto de valores, se eu quero passar um conjunto de ensinamentos, de aprendizagens, se eu quero deixar um legado do qual eu me orgulho, então eu tenho que passar por estas, não diria provações, mas diria desafios. Eu tenho que me colocar numa posição de desconforto para eu perceber se realmente estou disposto ou não a partilhar esses valores. Se realmente é este o caminho que eu quero seguir. E desde há sensivelmente 1 ano e meio, uh, temos uma nova pessoa na nossa vida. E chega aquele momento em que tu, pelo menos foi assim que eu pensei, tens de começar a partilhar desde o início os valores com essa pessoa. Tens de começar a partilhar a tua forma de ser e de estar na vida. Não para que ela siga o teu exemplo, não para que ela faça exatamente igual a ti, mas para que ela, quando olhe para ti, tenha um motivo para se orgulhar. Para que ela perceba que, ok, aquela pessoa que eu tenho à minha frente, pai ou minha mãe, são pessoas que não falam só, eles fazem, eles vão à frente, eles desbravam um caminho para mim e com isso tornam-no um bocadinho mais fácil. Além disso, eu senti que isto foi um motivo secundário, mexi um bocadinho com a minha saúde.
Não que tivesse doente, não que tivesse algum problema de nível de colesterol, nada disso. Mas senti que também era um teste ao meu nível de saúde e que ia aumentá-la. E portanto foram esses os motivos que me levaram a avançar para este meu projeto, para este meu desafio, que agora é nosso, que eu estou a partilhar contigo agora, é de todos nós, e do qual eu retirei algumas lições muito valiosas para partilhar contigo já a seguir. A primeira lição, e esta pode parecer muito simples, é que o primeiro passo, na esmagadora maioria das vezes, depende apenas e só de ti. Eu sei que já deves ter ouvido falar disto muitas vezes. Agora, uma coisa é ouvir dizer, outra coisa é sentir na pele como é que isso é. E qual é que é o primeiro passo para correr uma meia maratona? É fácil. É tu decidires que vais fazer isso, vestires uma t-shirt, calções, sapatilhas e saíres. Não interessa se fazes 10 metros, 100 metros, 1 km ou 10 km. Interessa que já deste o teu primeiro passo. Interessa que fizeste a tua primeira corrida. Interessa que já estás em movimento. E isto foi um objetivo meu a nível desportivo, mas também muito pessoal. Mas a mesma coisa se aplica à tua vida profissional, às tuas relações, à tua saúde, à tua área financeira, ao teu desenvolvimento enquanto pessoa, a tudo na tua vida. O primeiro passo muitas vezes está nas tuas mãos, não está nas mãos dos outros. Podes apresentar a maior parte, as maiores desculpas que quiseres, mas eu acredito que as desculpas que realmente nos fazem travar são as desculpas que nós criamos sobre nós próprios. E portanto, se queres fazer alguma coisa, por muito descabido que isso te possa parecer, por muito inalcançável que te pareça conseguir fazer isso, dá o primeiro passo, testa, vê se realmente estás disponível ou não. Porque sem esse primeiro passo, esquece, não vais a lado nenhum. E o primeiro passo foi esse, foi sair e começar a correr. Sair, fazer pequenas corridas, começar a adaptar-me e a partir daí a jornada continuou. Nisto, vem aquela que é a segunda grande lição que eu tirei daqui, que é quando eu comecei a pensar em correr a meia maratona, era uma distância que eu nunca tinha feito até à data. Aliás, foi, no dia da prova foi a primeira vez que eu a completei. Não sei se foi um erro ou não, mas foi a primeira vez que eu decidi fazê-lo. E eu, desde o início, fiz alguma pesquisa, percebi qual é que poderia ser o meu tempo ideal. À medida que quando fui fazer a inscrição, percebi que ia ao ficar nos últimos, naqueles que fazem mais de 1h50, eu assim, bem, é melhor colocar-me aqui porque não sei o que é que vai sair daqui. Portanto, com isso, o que eu assumi para mim foi definir. O objetivo estava claro, o objetivo era completar a meia maratona. Mas eu tinha dois outros objetivos além destes. O primeiro era, melhor, dois não, três objetivos. O primeiro era completá-la sem parar, ok? O segundo era completá-la sempre a correr. Não parar é diferente de estar sempre a correr. Okay? Há aqui uma pequena diferença. E o terceiro objetivo era percorrê-la pelos 21 km.097 abaixo das 2 horas. Portanto, se eu não conseguisse ficar abaixo das 2 horas, eu de certeza que tinha que terminar a meia maratona a correr. Se eu não conseguisse terminar a meia maratona a correr, eu de certeza que tinha que terminar sem ter parado uma única vez. Mas eu tinha que terminar. Esse era o meu objetivo. E eu pus aqui estes níveis para também perceber até que ponto é que eu era capaz de lidar com cada um deles, até que ponto é que eu conseguia extrair o melhor de mim mesmo. E eu achei isto muito útil porque, enquanto coach, enquanto pessoa que se dedica ao desenvolvimento pessoal, eu trabalho muito com base em objetivos. Eu defino com as pessoas que acompanham objetivos para a vida delas. E eu percebi que muitas vezes definimos o objetivo e não definimos, como é que eu ia dizer, etapas desse objetivo. Porque claramente o meu objetivo estava bem definido, estava super claro para mim, estava, ok, está ali, é aquilo, mas havia diferentes níveis, ok? E subindo os níveis e exigir de mim mais algum compromisso, exigir de mim maior energia e exigir muito mais coisas de mim. E portanto eu decidi que, ok, esta se calhar é uma boa forma de começar a implementar objetivos, não só na minha vida, mas também na vida dos outros. Portanto, esta é uma lição que fica, não só para agora, mas para o futuro. A terceira lição que eu aprendi, e esta se calhar tu vais encontrar aqui uma relação, é que
muitas vezes nós avançamos para um projeto, para um objetivo, para uma meta que queremos alcançar. E a primeira coisa que pensamos é o que é que eu preciso para conseguir fazer isto. E começamos a identificar montes de coisas das quais precisamos, montes de recursos, a maior parte dos materiais que precisamos para completar aquilo. Eu vou começar o podcast. Ok, então tenho que ter um microfone XPTO, tenho que ter um software de edição mirabolante, tenho que ter um caderno de notas específico, tenho que ter um controlador de som, tenho que ter isto, aquilo e o outro. Ok? Eu vou começar ou eu vou agora tentar subir para um patamar diferente da minha carreira. Ok? Vou-me candidatar a uma posição acima. E eu preciso agora de comprar roupa que condiga mais com essa posição, preciso de frequentar 3 ou 4 ou 5 formações para isso, não sei se calhar não são essenciais, mas eu acho que me vou adicionar alguma coisa. Se calhar até preciso mudar de carro, estava com o nível acima, portanto tenho que demonstrar um outro nível de riqueza, e portanto preciso de um outro conjunto de coisas. E eu, quando pensei em começar, e quando comecei efetivamente, também tive este pensamento. Mas depois percebi que não estava aí no caminho certo. Porque eu estava a pensar que iria precisar de um conjunto de coisas. Por exemplo, sapatilhas, smartwatch, um medidor de frequência cardíaca, eventualmente mais um ou outro gadget que eu pudesse precisar, que pudesse otimizar a minha performance, pudesse facilitar este percurso, quando na verdade, e isto foi o que me fez mudar, eu ainda não tinha demonstrado que eu merecia ter essas coisas. Eu ainda não tinha demonstrado que eu precisava absolutamente delas, não tinha o compromisso suficiente para dizer assim, não, agora estás num nível em que só podes alcançar o próximo se tiveres isto, ou que isto vai-te facilitar tu subir para esse próximo nível. E portanto eu queria aquela sensação de que tu só vais adquirir este ou aquele componente, só vais adquirir este ou aquele recurso, se realmente demonstrares factualmente que eles são absolutamente necessários. E eu digo-te, além de um pequeno cinto que eu comprei para levar o smartphone, para levar os géis e por aí fora, para tomar durante o caminho, além disso, que era assim, essencial, porque caso contrário teria que ir com o smartphone na mão, não dava assim muito jeito, porque acho que a meio do caminho já teria perdido o braço. A única coisa que eu comprei foi este par de sapatilhas. Ok? No caso estás interessado, são as ASICS Nova Blast 2, a segunda edição. Foi o único investimento que eu fiz em algum tipo de recurso físico para usar durante a prova. Acompanharam-me desde o início, perto do início da preparação até ao dia da maratona. Não foram lavadas uma única vez. É impressionante que não cheiram mal. Okay? Portanto, não dá para perceber, mas não cheira nada. E o que é interessante é que o que me fez comprar as sapatilhas foi eu sentir dor. Começar a chegar a um ponto em que eu estava a sentir dor. Não nos joelhos, como é habitual, mas sobretudo a nível das ancas. Quer no momento da corrida, quer nos dias a seguir à corrida. E eu andei ainda assim durante se calhar 4 semanas e então decidi, não, tenho mesmo de trocar as sapatilhas que tenho. Andava com umas que eu tinha de correr, que não tinham nada a ver com estas e que já tinham bastantes quilómetros. E então decidi fazer este pequeno investimento e foi a única coisa que eu comprei. Okay? Portanto, quando pensamos no essencial, as sapatilhas foram a única coisa, foram o essencial, ok? Porque no dia da prova, além de vestir e tal, a única coisa que eu tinha extra eram as minhas sapatilhas, ok? Portanto, às vezes pensamos que precisamos de muitas coisas quando na verdade precisamos para aí de 10, 5%, 1% daquilo que pensamos que precisamos, ok? Quarta grande lição que eu tirei daqui. E esta foi uma lição que me custou. Esta foi uma lição dura para mim. Foi eu ter aprendido que a adaptação é e será sempre a tua melhor amiga. Eu comecei a correr, fazer 2, 3 vezes por semana. Fui-me guiando por alguns planos que existiam, de alguns dos melhores nesta área. E entretanto, encontrei um plano
em que eu basicamente fazia 3 corridas mais levezinhas durante a semana e fazia uma mais longa durante o fim de semana. Portanto, corri 4 vezes por semana. E eu andei assim durante, salvo erro, 3, 4 meses, em que eu andei a correr a este ritmo, o que implicava eu ter que conciliar com a minha vida profissional, com a minha vida familiar, e portanto eu muitas das vezes acordava às 6, 6 e tal da manhã, saía para correr, voltava e depois começava o meu dia. E fazia isto 4 vezes por semana. Como deves calcular, como sabes também por experiência própria, tudo aquilo que tu fazes tem um custo, tem um preço. E eu comecei a sentir esse preço. Comecei a sentir o peso das corridas. Comecei a não me sentir bem. Comecei a, mesmo durante as corridas, a sentir que tinha que mudar alguma coisa, porque alguma coisa não estava a bater certo. Sentia algumas tonturas, sentia que estava a ser um sacrifício para mim estar a me levantar tão cedo para ir correr. Não estava a tirar aquilo que eu mais gostava, mais queria tirar do processo em si, da jornada em si, que era prazer. Era correr porque eu gostava e não só por obrigação. Okay? Porque a motivação leva-te a certo ponto, mas ela também é alimentada pelo prazer. Se tu tens prazer nas coisas que estás a fazer, então a tua motivação também se vai mantendo. Se deixas de ter prazer, é mais difícil tu conseguires mantê-la. E eu cheguei a um momento em que o meu corpo disse basicamente: para, vais abrandar radicalmente e vais reduzir a quantidade de corridas. Tanto é que eu comecei por correr 4 vezes por semana, passei a correr 3 e nas últimas semanas, antes da maratona, estava a correr 2 vezes por semana. Uma corrida mais curta, mais rápida, e uma corrida mais longa, um bocadinho mais lenta, para me preparar. Deixei de correr de manhã, passei a correr ao final do dia. Aliás, o único dia que eu corria de manhã era ao fim de semana. E mesmo assim, eu comecei inicialmente por ter dias fixos para a corrida e no final isso já não me interessava. O que me interessava era, eu vou correr 3 vezes esta semana, ou vou correr 2 vezes esta semana. E isso era o que interessava. Era acumular os quilómetros. Era, se eu tenho que fazer 23 quilómetros esta semana, eu vou fazê-los. Ponto. Era chegar e picar o ponto. E fazer. Mas sentindo-me bem, sentindo-me saudável, sentindo prazer naquilo que eu estava a fazer. Para mim não fazia sentido estar a preparar-me para algo e nessa preparação ter só sacrifício. É claro que custava. Correr não é uma coisa espetacularmente boa. Quer dizer, para mim agora é, mas não é a primeira coisa que tu pensas quando pensas em divertir, ter um bom momento, ok? Mas eu consegui torná-la algo que eu realmente gosto de fazer, da qual eu usufruo e que me deu que pensar muitas vezes. Foram momentos muito bons. O melhor desses foi ter aprendido esta lição de que às vezes nós começamos a preparar-nos em excesso e depois temos que abrandar tudo para depois recomeçar. Portanto, numa próxima vez, já sei como é que vou fazer. Não vou fazer 2 vezes por semana, se calhar 3, mas terei que moderar o esforço porque acho que adaptar-nos é uma das melhores capacidades que nós temos. A lição seguinte que eu tirei tem a ver com esta, que é permitir-nos dar um passo atrás. Eu tive que o dar forçosamente. A cabeça estava ok, o corpo não estava a ficar bem e eu não queria colocar em risco a minha ida à meia maratona. Não queria de todo faltar, era um compromisso que eu tinha comigo, era um compromisso que eu tinha com a minha família, era um compromisso que eu tinha publicamente assumido e por isso eu não queria de todo estar a falhar. Não queria sobretudo estar a falhar porque eu tinha feito alguma coisa de mal e não tinha tido a humildade de dar esse passo atrás e reconhecer: Pedro, não estás no caminho certo, tens que mudar, ok? E eu fiz exatamente isso, ok? Eu permiti-me dar esse passo atrás. Não é a primeira vez que eu faço na minha vida, não é algo que também te aconselho a fazer todas as vezes que andas por aí, todas as tuas decisões, mas é algo que é saudável fazer quando as circunstâncias se apresentam de forma desfavorável. E eu fiz, ok? Passei de 4 para 3, para 2. Aliás, houve ali sensivelmente 2 meses que eu praticamente, houve um mês pelo menos, sim, agora estou a lembrar, houve um mês, eu quase não corri,
E depois, entretanto, retomei porque eu senti, não, eu tenho que parar, eu tenho que abrandar, porque eu pensei assim, ok, vais-te preparar para a meia maratona e é só isso. Não é só isso. É preparar-te para uma meia maratona, é continuares a ter um bom desempenho enquanto profissional, é continuares a dar o teu carinho, o teu amor e tudo o que podes à tua família nuclear, à tua esposa, ao teu marido, aos teus filhos, aos teus pais, aos teus avós, aos teus amigos, e é continuares a ter tempo para ti próprio. Okay? É conseguir fazer esta caminhada mantendo tudo isto. Okay? Portanto, quando se diz estás-te a preparar só para uma maratona, não é só para uma maratona. Há muito mais do que isso. Tens que dar conta e, portanto, tens que integrar isto de uma forma equilibrada na tua vida. E esta é uma outra mensagem que eu quero deixar para quem me acompanha, e se estás assim só agora, fica também para ti, que é, quando traçamos objetivos, temos que perceber o impacto que eles vão ter na nossa vida. Okay? Não vamos conseguir prever tudo. Eu não consegui prever tudo, mas podemos sempre adaptar. Agora temos que ter em atenção qual é o impacto que este meu objetivo vai ter na minha vida. Qual é que é o impacto que esta grande jornada que eu agora vou fazer vai ter à minha volta. No meu estilo de vida, na minha forma de ser, naquilo que eu faço enquanto profissional, na ajuda que eu dou à minha família e no suporte que eu dou aos meus amigos. Tenho que perceber isso tudo, porque caso contrário, eu posso estar a negligenciar áreas que são extremamente importantes para mim em prol de algo que eu nem sei se realmente é assim tão valioso ou não para mim. Portanto, permite sempre que sentires dar esse passo atrás. Neste trajeto, eu também percebi que coisa fundamental e uma coisa pela qual eu valorizo imenso daquilo que faço enquanto coach, que é nós encontrarmos a forma que funciona melhor para nós próprios. Okay? Quando eu trabalho com alguém, seja num contexto mais pessoal, familiar, seja num contexto mais profissional, o importante não é eu chegar e dizer assim, ok, definimos tudo, o teu estado atual, definimos o teu objetivo, vamos agora criar a estratégia e eu agora tenho uma receita que te vou integrar, tenho um passo a passo que te vou dar para tu seguires. Isso é uma coisa que eu não faço. Ok, não faço porquê? Porque isto pode resultar para muita gente, mas pode não resultar para ti. Ok? Eu vi e criei para mim um plano de treino com base naquilo que os melhores faziam e tive que o alterar. Ok? E eu acho que aqui fica uma lição muito grande que é não sigas as tendências, não sigas o que funciona para toda a gente, porque às vezes o que funciona para toda a gente pode não funcionar para ti. Procura perceber o que é que funciona para ti, procura criar a tua estratégia e segue. Se estiver a correr bem, ok, continua. Agora, se não estiver a correr tão bem, tu podes adaptá-la sempre. Agora, percebe aquilo que funciona para ti. Ok? Distingue dos outros. Tu és uma pessoa, tu és não. Aliás, tu és, eu também sou, somos todas pessoas diferentes, com histórias diferentes, de contextos diferentes, com características fisiológicas, mentais completamente diferentes. Porque é que haveria de haver uma fórmula que resultasse para toda a gente? Não há. Todos temos que nos adaptar. Pode haver uma base, mas essa base vai sempre ser adaptada. Portanto, seja aquilo que estás a fazer neste momento, seja qual for a tua caminhada, ou se estás para começar algo, cria uma base e depois percebe o que é que vai funcionar o melhor para ti. Está bem? É para te dar um exemplo, por exemplo, eu inicialmente ia correr em jejum, percebi que não estava a funcionar, comecei a comer, a tomar um pequeno almoço específico para os dias da corrida, e as coisas começaram a mudar. À medida que eu fui aumentando os quilómetros, percebi que ali a meio, melhor, no meio e no final, estava ali a faltar qualquer coisa. A partir daí fui procurar, fiz algumas pesquisas e adicionei um suplemento. Ok, e a coisa melhorou. Mas foram sempre passos no sentido de melhorar uma base que existia, de criar algo que era específico para mim, que era a minha forma de fazer, que resultava para mim. Porque se resulta para ti, é o que interessa, ok? Não interessa se resulta para 1 milhão de pessoas e depois não resulta para ti. Interessa se resulta a partir da forma como estás a fazer. Uma outra lição que eu tirei, e caso estejas perdido, já vamos na 7ª, é que esta eu aprendia
ao longo das corridas que fiz de preparação, mas ela ficou cristalizada na minha mente no dia da prova. Eu, durante os dias de preparação, dias, meses de preparação que eu fiz, eu passei por pessoas a caminhar, passei por pessoas a correr, passei por pessoas a andar de bicicleta, passei por pessoas a andar de carro, que iam para os seus trabalhos, cruzei-me com muitas delas, e no início há aquela tendência para tu, de alguma forma, achar que estás a fazer melhor do que os outros, que não estás. É um erro, ok? Mas existe essa tendência. O que eu percebi com o tempo é que todos nós temos os nossos desafios. Todos nós temos de tentar superar esses mesmos desafios. E tu não és mais nem menos que ninguém. Simplesmente estás no teu caminho. E quando eu cheguei à prova, quando eu comecei a prova em si, foram, creio eu, mais de 10.000 pessoas. Que é um número assim gigante. E tu começas a correr. Quilómetro 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, por aí fora. Mas principalmente no início, há aquela tentação de tu saíres a ultrapassar toda a gente. Eu não a tive, porque percebi que isso era uma péssima estratégia. Portanto, logo desde o início foi uma das coisas que eu percebi que, ok, eu não vou sair a correr, eu vou sair no meu ritmo, não me importa que as pessoas me ultrapassem, eu não estou a competir com elas. Okay? Este é o grande ponto. É que tu não estás a competir com ninguém que está à tua volta. Tu estás a competir contigo próprio. Ok? Porque tu estás a tentar superar o teu desafio. Eu vi pessoas mais novas do que eu vi pessoas mais velhas do que eu vi pessoas com mobilidade reduzida, eu vi pessoas, todas elas com os seus objetivos, com as suas metas, com os seus desafios, e digo-te, nenhum desafio, da forma como eu vejo agora, era menor do que qualquer um dos outros. Todos os desafios que as pessoas tinham, todos os desafios individuais, tinham o seu mérito, tinham o seu porquê, tinham o seu motivo, muito estranhos que parecessem, mas todas as pessoas que estavam ali estavam com um objetivo, ok? Superar-se a si próprias, demonstrar alguma coisa para elas próprias ou aos outros. E eu percebi que não vale a pena comparar-nos com os outros. Nós hoje em dia com as redes sociais mostramos sempre o lado melhor da nossa vida, o lado mais glamouroso da nossa vida, como se tivéssemos alguma competição com todas as outras pessoas, esquecemos que, assim como nós temos dias que são uma treta, assim como às vezes nos sentimos mal connosco próprios por algo que fizemos ou dissemos, os outros também se sentem assim. Os outros também têm dias em que se não nos apetece sair da cama, ou então o dia correu mal, ou simplesmente estão mal dispostos. Todos temos dias assim, todos temos tretas que temos de ultrapassar. Isso todos temos de tentar fazer, e às vezes perceber isto e aceitar que, assim como eu estou a lutar, o outro também está a lutar com alguma coisa, ajuda-nos a criar esta ligação, esta empatia com ele e a perceber que, ok, eu não estou a competir contigo, eu não estou contra ti, eu estou aqui a fazer a minha parte. E eu posso te ajudar, ok? Eu posso te ajudar se assim o quiseres. Nem que seja dar-te um apoio, dar-te um incentivo, a fazer como muitas pessoas fizeram, que estiveram nas linhas, nas laterais da prova, simplesmente a aplaudir, a entregar uma água, a tocar música, a puxar por quem estava a correr. Okay? Todos nós temos o nosso desafio. Não há um desafio maior, nem um desafio menor. Há o desafio, ponto final, teu. Este que eu tens que superar. E é tipo que ele diz sempre respeito. Uma outra lição que eu tirei ali, e esta prende-se com às vezes nós querermos alcançar tudo muito rapidamente, querermos ter o sucesso, a independência financeira, a casa de sonho, embora da nossa vida, tudo muito cedo na nossa vida, é que a longevidade, para mim, é a conquista suprema. Fazer uma maratona, toda a gente consegue fazer, nem que seja a caminhar, nem que demores 4 ou 5 horas a terminar, tu consegues fazê-la, ok? Tranquilo, ok? Não é porque eu consigo fazer, não é porque o outro consegue fazer, não é porque milhares de pessoas conseguem fazer, ok? Não. É porque é só colocar um pé à frente do outro. Se tu consegues colocar um pé à frente do outro, ou se consegues rodar umas rodas numa
numa cadeira de rodas na qual estás sentado, pá, tu consegues fazer isso, ok? Ah, podes não acreditar, e se não acreditas, testa. E logo verás, e à partida conseguirás fazer isso, ok? Agora, todos conseguem fazer uma vez. Será que consegues fazer duas? Será que consegues fazer 10? Será que consegues fazer 100? Será que consegues fazer com 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos? Que às vezes focamos tanto em alcançar tudo agora, ah, em olhar para a juventude como se fosse o momento da vida em que podes alcançar tudo aquilo que tu queres, e esquecemos que o que interessa é conseguir continuar a fazer durante o máximo tempo possível. Ok? E eu vi lá pessoas mais novas do que eu, e pessoas com idade para serem meus pais. Ok? E o que isso me demonstra é que realmente não interessa se tu fazes uma vez, aí interessa porque tem o relevo de ser a primeira vez, de ser aquele momento, interessa é durante quanto tempo mais já vais conseguir fazer. Ok? Tu consegues ter um trabalho saudável, trabalhar de forma saudável durante uma semana, ótimo. Consegues fazê-lo durante 10 anos a fio, consegues deitar-te e dormir bem durante 2 semanas, consegues ter as mesmas rotinas de bom sono durante esta tua vida, consegues comer bem durante 3 meses, ali na zona do verão, mas consegues comer bem durante o ano inteiro, consegues ter uma conversa agradável e ser simpático durante 5 minutos, consegues fazê-lo durante 1 hora. É sobre a longevidade, não é sobre conseguir só no momento. É sobre quantas vezes tu consegues fazer isso ao longo dos teus anos todos. Porque é o acumular desta experiência, é o acumular da prática, para mim vai muito além das 10 mil horas que se fala, que faz com que tu ganhes a maior das recompensas. É tu dizer, eu não corro só há 1 ano, eu corro há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. É conseguir chegar a uma idade avançada mantendo as mesmas capacidades físicas e mentais. Ok, vais melhorando, mas queres pelo menos mantê-las, e conseguir com isso ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida equilibrada. E esta é a palavra-chave, é equilíbrio. Às vezes desequilibramos a nossa vida para alcançar alguma coisa e esquecemos de olhar no longo prazo. E esse é um ponto importante. A penúltima aprendizagem que eu fiz é que o apoio virá muitas vezes quanto mais precisas e de onde tu menos esperas. Ah, eu tive muito apoio até chegar durante a preparação toda da minha família, de formas mais ou menos intencionais. Tive apoio de pessoas que se cruzaram comigo nos dias de preparação, com um simples olá, com um simples ok, um simples cumprimento. Mas eu lembro-me disto claramente, de eu estar a chegar, se calhar a 500 metros da meta, e a sentir que já não ia dar mais, a sentir que se calhar não ia conseguir completar a prova, e ter alguém ao meu lado que está na berma da estrada, já viu milhares de pessoas a passar, e simplesmente está com a mão estendida, tu bates na mão. Okay? E é aquele incentivo, é aquele apoio que tu tens ao teres uma pessoa que está a puxar por todos os que estão a correr, de início até ao fim. Ninguém lhe pagou para fazer aquilo. A pessoa simplesmente está lá. E o mais engraçado é que tivemos vários momentos deste apoio ao longo de toda a prova. E o mais interessante é que tu tens esse apoio, primeiro se ele estiver lá, mas também estiveres receptivo a recebê-lo. Okay? Se vires aquilo como algo que te pode ajudar, se vires aquilo realmente como algo que te vai acrescentar alguma coisa, se estiveres receptivo, e mais uma vez, se tiveres a humildade de perceber que aquela pessoa está a tentar ajudar de alguma forma. E às vezes no nosso dia a dia nós esquecemos que os outros nos estão a tentar ajudar. Pode não ser da melhor forma, pode ser da forma que acham que é correta e afinal não é. Pode ter muito boas intenções, mas ser completamente ao lado, mas eles estão-nos a tentar ajudar. Esse é o ponto principal deles. E portanto, se eles te estão a tentar ajudar, por que não aceitar essa ajuda? O pior que pode acontecer é não resultar, não te ajudar, mas também não ficas pior, ok? Mas ter essa humildade de aceitar a ajuda dos outros é das aprendizagens que são mais fortes
para mim. Mas a última, mas para mim é a maior aprendizagem, e esta que eu te vou partilhar contigo foi-me transmitida por duas pessoas muito especiais. Uma não sabe que ela foi transmitida, e a outra foi claramente intencional ao fazê-lo, com a intenção de realmente partilhar comigo esta mensagem, que é tu aceitares que a felicidade não é uma meta, é um processo. E tem muito valor, porque depois tu ficas a pensar, tal como eu estou a pensar agora, nos 8 meses de preparação, em tudo o que fizeste durante esses 8 meses, tudo o que aconteceu, todos os sacrifícios que fizeste, pensas no dia da prova e depois percebes que está feito. E vem esta sensação de felicidade enorme, de estar por sentires que não só tu cruzaste a meta, não é só fazeres 21 km, que na realidade não foram 21 km. E eu vou-te dizer porquê. Este ano, só na preparação, vou estar no número global, mas este ano foram só 616 km. Ok? 616 km. Por isso foi preciso para fazer 21 km. Okay, não foram só os 21, foram os 616. E depois, nesse momento, tu sentes esses 616, tu sentes os 8 meses a baterem e batem forte naquele momento. E depois de terminar, houve ali alguns segundos, não só para eu recuperar, mas também pela parte emocional, que ficas sem palavras, não dá para dizer muita coisa. Aliás, ainda estou a processar tudo e, portanto, por isso é que neste momento as palavras custam mais a sair, porque se por um lado eu quero partilhar contigo esta aprendizagem fundamental, que é olhar para a felicidade como um processo, não como algo a alcançar, mas como algo que estás sempre a trabalhar. Há aqui um turbilhão de emoções muito boas que está a aparecer aqui dentro, e com as quais eu estou a aprender agora a lidar, porque já há um par de anos não sentia assim uma coisa tão forte. E às vezes na vida temos de ter estes momentos de emoções fortes, aquelas que são a acumular coisas, vêm culminar algo muito bom, e é este momento aqui a partilhar contigo. Foram 21 km, objetivo completo, lições aprendidas, sapatilhas estão cá, vão fazer mais uns quantos, ainda vão fazer mais um este ano, elas é que ainda estão a saber agora, ok, mas vão fazer mais um este ano, e essa terá ainda mais significado. Fica para a memória a medalha com o seu peso, ok? Não só com o peso do dia, não só com a pressão de vais fazer isto, mas também com a sensação de missão cumprida, de que os valores que eu queria passar estão a ser passados, eu estou no caminho certo, e agora a vida vai ter muito mais aventuras, muito mais desafios. Para a frente, o que é que eu estou a preparar? Coisas muito engraçadas. Algumas vais saber, aliás, vais saber todas elas a seu tempo. Vão ser 2 desafios que eu estou a preparar para mim próprio, os quais me estou a preparar. Um deles já comecei, o outro já comecei a partilhar com uma outra pessoa da minha família. Sempre no sentido de crescer, de aprender mais, de perceber como é que é, sempre no sentido de criar riqueza interior, ok? De me desenvolver, de me tornar melhor. É assim, eu estou no desenvolvimento pessoal, eu tenho que passar por esses caminhos. Eu tenho que fazer o caminho com as pessoas. Eu tenho que, antes de propor a ideia a alguém, antes de lançar o desafio a alguém, tenho que me desafiar a mim próprio. Com isso, aprender. Para depois conseguir saber exatamente como é que é estar na pele do outro. Conseguir gerar aquela empatia que
é tão boa, mas que dificilmente às vezes consegue gerar. E agora, para ti que ficaste até ao final, te agradeço por teres aguentado até ao final deste vídeo. Aqui fica. Estou a confirmar, ok, porque depois no final da maratona eles mandaram passar algum tempo. ah, tempo. E não interessa tanto. Isto é mais uma curiosidade, então provavelmente há alguma coisa super orgulho, mas são números que ficam. Fomos mais de 10 mil pessoas. Eu penso que só cerca de 3 mil e tal é que terminaram a minha maratona. As outras deviam ir a fazer a mini maratona, outras coisas assim, ok? Eu fiquei na posição 2778, de acordo com eles, e completei a prova. E aqui lembro-me perfeitamente disto. Eu cheguei aos 18 km, tudo ainda ok. E entretanto, a partir dos 19, a coisa desmoronou por completo. E eu basicamente terminei quase a andar. Eu sei que o último quilómetro e meio, sensivelmente, os últimos 2 quilómetros foram a andar. E eu quando vi a meta eu pensei, pá, não, eu tenho que dar uma corrida pelo menos nos últimos metros. E eu lembro-me perfeitamente, ainda foi há pouco tempo, de eu estar a olhar para o relógio, 2 horas, 23 minutos e os segundos a passar, e eu pensar para mim, não, eu tenho que passar lá antes de bater os 24 minutos. E fui, e terminei com 2 horas e 24 minutos. Estou orgulhoso do meu tempo? Não me interessa. O que me interessa a mim é ter terminado. Ok? Lembras-te no início de eu ter falado de estabelecer 3 níveis para o meu objetivo? Ok, não terminei abaixo das 2 horas. Não terminei sempre a correr, mas terminei sem parar. Ok? E concluí. Portanto, isso ninguém me pode tirar. Os números são estes: 2 horas e 24, 2778. Esperemos o que é que virá em próximas, ver se eu consigo bater isto, nem que seja por 1 minuto. Ok? Portanto, olha, espero que tenhas gostado. Foi uma partilha do coração, se calhar foi um bocadinho longa, mas está aqui tudo. Estão aqui 8 meses do último ano condensados. Muito esforço, muita preparação, muita emoção à mistura, muitos desafios ultrapassados, 10 aprendizagens que eu retirei desta meia maratona, que no fundo servem para, quem sabe, inspirar a fazer, completar a meia maratona ou um outro projeto qualquer que tenhas na tua vida. Por isso, fica bem, vemos por aí. Até já.